Pelo esquema do Vanderlei, hoje eu falaria, pior que eu já estou me traindo aqui, em liturgia e música brasileira. De verdade, assim, eu vou tentar ficar dentro desse tema, mas não vou sair um pouco. Mas eu começo fazendo uma pergunta para vocês, por exemplo. A gente, todos esses dias, começou aqui com música, que é uma manifestação artística cara ao mundo protestante. Tá? Nós temos muito boa música, muito refinada. A nossa tradição protestante, desde a Reforma Protestante, desde o século XVI, e no Brasil nós temos bons músicos, temos bons corais, boas orquestras. E uma das coisas que eu até comento no meu texto, que assim, no mundo evangélico brasileiro especificamente, nós sacralizamos duas manifestações artísticas, a música e a literatura. Com quantas vezes nossa literatura, seja um tanto esotérica, né, uma literatura só para iniciados, só para o pessoal do grupo interno, mas mesmo nossa música também ela é um tanto interna. Nós temos uma boa música apenas para consumo próprio. E satanizamos outras expressões artísticas, como por exemplo, arquitetura, pintura, escultura. Nós temos uma dificuldade imensa de lidar com escultura e pintura dentro do universo evangélico, porque tudo que se refere, está próximo de escultura e pintura, soa idolatria, né? Uma das coisas, uma das grandes dificuldades, e aqui não é o protestantismo brasileiro especificamente, o protestantismo em geral, a reforma protestante em geral, teve muita dificuldade de lidar. Aquele quadro que eu coloquei no primeiro dia, o quadro Os Dois Caminhos, em alguns momentos, na década de 40 e depois, até depois, algumas igrejas proibiram aquele quadro, porque nenhum quadro, nesse sentido nós estamos próximos dos islâmicos, nenhum tipo de expressão artística de pintura pode ter. Por isso que os islâmicos se especializaram tanto na questão da caligrafia. A arte islâmica é a caligrafia, né? E aí nós nem caligrafia, né? Então a gente terminou ficando devendo em tudo. E aí os nossos templos, invariavelmente, o que são os templos evangélicos? É um caixote, pronto, e não tem nada. Não tem nada de arte. Não tem vitrais, nesse sentido, mas um resgate que o neopentecostalista está fazendo, por exemplo, a Universal está com... Tudo bem que os vitrais da Universal são muito pobres em termos de arte, mas pelo menos tem vitrais. Resgataram os vitrais, que as igrejas evangélicas não têm nem isso. Eu estou ficando incomodado, estou me sentindo Fico sem saber onde é que eu ponho a mão aqui, tanta foto que tu bate. Não, acho que político e artista é que está acostumado com esse negócio, né? Mas professor não está muito acostumado com esse negócio. O cara batendo foto minha aqui, eu fico aqui sem saber o que eu faço aqui. Eu até me perdi onde é que eu estava aqui. Desculpa, querida, não estou... Então, assim, nossa dificuldade, a dificuldade protestante de lidar com arte e a minha dificuldade como professor de lidar com essa coisa assim, meio de celebridade. Então, assim, nós tivemos uma dificuldade extrema disso. E nós temos uma música excepcional e termina que sendo uma música para consumo próprio. Por exemplo, a música brasileira, a MPB brasileira, o samba brasileiro, tem muita expressão de samba, e o Reginaldo Prante, um sociólogo da USP, que é babalorixá, ele tem um texto dele, que eu agora não lembro, em algum momento eu vou encontrar na bibliografia, eu acho que é um texto de 2000 e alguma coisa, não é recente, é um texto antigo, que na época ele catalogava 1.500 músicas, entre forró, samba, pagode, diferentes músicas, que falavam em orixás. 1.500 músicas, na época. Então, e são músicas que são produzidas secularmente, e são músicas que levam a mensagem dos orixás, quer dizer, e não precisamos muito longe, não é só pensar em Clara Nunes, no próprio grande Vinícius de Moraes, a poesia de Vinícius de Moraes está cheia de elementos do candomblé, né? E assim, qual música evangélica ou de cunho evangélico, ou de cunho protestante, que alcança o mundo secular? Talvez, pela primeira vez, nós temos aí cantores ditos gospel que estão entrando no mundo secular. A Aline Barros tem, inclusive, música agora como trilha sonora de novela.
Se isso é ganho ou não, é uma outra história, mas nós alcançamos nesse sentido. Mas a nossa dificuldade, por exemplo, então, se nós produzimos tão boa música, e aí o problema, nós produzimos boa música, literatura talvez nem tanto. O próprio Gilberto Freire comenta lá no Casa Grande Senzala que a produção protestante, ele está falando um pouco mais ainda do século XIX, a produção protestante se restringiu só à gramática. Nós não temos nenhum livro de literatura no sentido de romance evangélico, que tenha alcançado o mundo secular, como por exemplo assim, Jorge Amado foi um apóstolo do candomblé, no sentido de que toda a obra de Jorge Amado tem todo um ethos do candomblé que alcança a população e que se transforma em filme, se transforma em livro, livro no primeiro momento, depois se transforma em peça de teatro, em filme, e que tem todo um contexto cultural do candomblé e se torna cultura brasileira. Nós não temos no mundo evangélico nenhuma expressão de arte parecida com um texto como, por exemplo, do Dias Gomes, que é a peça O Pagador de Promessa, que no primeiro momento é peça, depois vira livro, depois foi filme, e foi o único filme até agora que ganhou a palma de ouro em Cannes, depois se transformou em ópera, que é O Pagador de Promessa, que é um símbolo desse sincretismo brasileiro, que é o Zé do Burro, que faz uma promessa porque o burro dele está doente, faz uma promessa para Santa Bárbara, mas também faz uma promessa para Santa Bárbara e vem pagar essa promessa na igreja de Santa Bárbara, na igreja em Salvador, mas que também confirma essa promessa com Ialorixá no terreiro, que para ele Santa Bárbara é Iansã. E quando ele chega para pagar a promessa, o padre não deixa ele entrar com a cruz, porque já que ele tinha confirmado a sua promessa também no terreiro. Então, o pagador de promessa é um símbolo dessa cultura brasileira, e aliás, o pagador de promessa tem lá policial, prostituta, padre, Iansã, Nossa Senhora, tem tudo ali, que é uma espécie de síntese dessa cultura brasileira, que é ao mesmo tempo afro, que é ao mesmo tempo católica, e que é a expressão dessa arte, dessa produção cultural brasileira. E aí a pergunta, qual expressão evangélica ou protestante que alcançou a sociedade brasileira? Nós não temos, pelo menos que eu saiba, pode ser até que tenha, pelo menos que eu saiba, nós não temos nenhum artista do cunho evangélico que tenha alcançado a sociedade com a sua escultura, com a sua pintura, com a dança e assim por diante. Então, nossa dificuldade de, inclusive, nos inserirmos e afetarmos para o bem e para o mal essa sociedade, a sociedade brasileira, inclusive pela dificuldade de lidarmos com a arte. E a arte é fundamental, não só em tempos passados, mas hoje, para influência na sociedade. Artista é uma espécie de profeta do nosso tempo. Artista, como tem um provérbio, que os artistas são as antenas do mundo. E onde é que estão os nossos artistas? Um dos problemas dos nossos artistas, inclusive, foi o policiamento e o cerceamento que eles tiveram dentro das nossas igrejas. A dificuldade de o cara produzir arte dentro das igrejas evangélicas. Quer dizer, não só em tempos passados, mas hoje também. Então, assim, nós temos muita facilidade e expressão e oportunidade para músicos, mas parou nisso. Parou nisso. Ademais, a questão da música, invariavelmente, e aí nesse sentido, a facilidade que os grupos afros, apesar de quantitativamente insignificante na estatística brasileira, terem muita influência, porque música passa muito pelo corpo. Música expressa pelo corpo. E aí nós temos um outro problema seríssimo, que é a nossa dificuldade protestante de lidarmos com o corpo. Nós não temos teologia para o corpo. Aliás, temos. A única teologia que tem para o corpo tem que ser negado. Tem que ser negado. O corpo existe apenas para a glória de Deus, é a expressão, o templo do Espírito Santo, e fica nisso, e acabou.
Nesse sentido, mais uma vez, a capacidade que o neopentecostalismo tem hoje, que o neopentecostalismo dá muito espaço para o corpo. Você vai dizer, questionável, aí é uma outra história. Mas o neopentecostalismo, nesse sentido, dá expansão para o corpo. E aqui não só o neopentecostalismo, mas a igreja mais atual, dá inclusive a oportunidade de você poder cantar e balançar, e sentir a música, e bater palma, e poder ter algum tipo de expressão com o corpo. Mais uma vez, atenção aos teólogos de plantão, aos moralistas de plantão, aos espirituais, aos pastores e qualquer outra coisa. Eu não estou aqui dizendo que está certo ou está errado, tá? Estou dizendo que isso é um fenômeno. Se você acha que está errado, dançar é outra história. Não estou entrando no mérito aqui. Mas a nossa dificuldade, por exemplo, o protestantismo de missão, o protestantismo de imigração, o de missão e até mesmo o pentecostalismo no início do século, tinha uma verdadeira repressão ao corpo. E é muito interessante, por exemplo, tem uma antropóloga, Maria Aubret, francesa, que vem fazer pesquisa sobre religiosidade no Brasil. Ela trabalha tanto com o culto afro como o pentecostalismo, e ela escreve um texto interessante a respeito disso, assim, como é que um país tropical, com tanta musicalidade, com essa tradição afro muito mais, não no sentido religioso, mas afro no sentido africano, que lida tão bem com o corpo, indígena, que tem e aí nós esquecemos da nossa herança indígena, porque indígena lida com o corpo de forma natural, português não, porque aí português vem de uma tradição católica extremamente repressora, e assim, por exemplo, ela diz, por que essa tradição pentecostal não resgata a percussão? E aí, pode ser um juízo de valor da minha parte, mas pela nossa tradição protestante, com essa pretensão ao clássico, e aí por influência das igrejas tradicionais, que só valorizam os instrumentos que vêm dos brancos, americanos e europeus, só valoriza o piano, o órgão e os instrumentos de corda e sopro, nós temos toda uma aversão a tudo que diga respeito à percussão, porque percussão vem dos negros. E aí percussão é coisa de macumba, que é coisa de negro, que é coisa do diabo. Então assim, de forma extremamente racista. Tem muito mais a ver com o nosso racismo do que com razões teológicas. E aí a dificuldade tremenda que a gente teve de lidar com o corpo. Tudo bem que isso aqui não é um problema mal resolvido do protestantismo brasileiro, porque vem desde a reforma protestante. Lutero vai ser extremamente contrário a todo tipo de qualquer festividade, porque no livro dele lá sobre a liberdade religiosa, ele diz bem claro para os príncipes alemães que tem que proibir os feriados, tem que proibir as festas, porque o pessoal tem que gastar tempo trabalhando. Por quê? Porque na festa, na celebração, vai se cantar, vai se dançar e vai dar evasão para o corpo, e aí cai-se na sensualidade. Dou razão aos puritanos e aos puristas e com medo dessa coisa, porque assim, convenhamos, em alguns momentos, em algum desses louvorzões, eu mesmo já fui, em algum desses lugares que a gente vai, desses louvores, shows e não sei o quê, o pessoal dançando, não só carnaval, mas mesmo uma dança pretensamente mais espiritual. Desculpe, aqui eu vou fazer um negócio meio caricatural e quase ridículo, não, ridículo mesmo, vou admitir que é ridículo. Mas assim, algum desses louvores pretensamente mais espiritual, olha, um garotão de 16 anos, olhando para uma menina linda e maravilhosa, dançando, eu acho meio difícil ele conseguir pensar em Jesus. Então o risco da sensualidade é muito grande. Então assim, vamos ser honestos, e a gente que já está perto dos 50, casado, precisa ter muito cuidado para não cair nessa sensualidade. Imagina um garoto de 16 anos com hormônio à flor da pele, vendo uma menina linda e maravilhosa dançando para Jesus. É muito complicado. Eu assisti um show uma vez, e olhe que eu tenho uma pretensão de ser moderno. Faço um esforço tremendo para ser moderno. Fui assistir um show evangélico e entrou uma cantora com 4
dançarinos. Na hora que ela entrou com os dançarinos, aí eu pensei assim, ué, por que uns dançarinos? Aí eu disse para mim mesmo, Gedeon, calma. Se fossem 4 meninas bonitinhas, você estava achando ruim? Eu falei, não, é machismo, os caras são bonitos, inclusive, estão dançando bem, deixa para lá. Não tem problema não. É dançarino, ela escolheu dançarina, ela podia ter escolhido dançarina. Deixa para lá. Vou manter aqui o meu machismo. Aí, no meio do show, ela canta a música, aí tem um intervalo da música, aí ela puxa. E assim, bem inclusivista, né? Bem multiculturalista, tinha um louro e tinha um negro. Aí ela puxa o louro aqui e o negro, aí disse para as meninas assim, vocês querem o louro ou querem o negro? Aí eu falei, eu não sou tão moderno assim. Que eu falei, peraí, o que é isso? Eu vim para um show evangélico ou para um show de strip? Quer dizer, e aí, nessas alturas, você tem que dar razão aos conservadores, porque assim, qual é o limite da gente lidar com o corpo? Porque aí, nesses ambientes, a tendência de cair no... E aí é o seguinte, diante de Deus, eu não tenho a pretensão de julgar o coração daquela menina e dos dançarinos, pode até ser que eles estejam fazendo isso com o coração tranquilo diante de Deus, isso aí é um problema deles com Deus. Apesar do meu machismo, sabe, não era mulher, um homem, aí também a rejeição, independente disso, mas assim, a atitude e as menininhas aqui embaixo, gritando histéricas, falei, cara, isso é no mínimo vulgar. Quer dizer, eu acho que uma coisa é você ter liberdade de brincar com o corpo, de aceitar, de expressar a cultura, de expressar a arte e tal. Os caras estão dançando bem, é bonito, dançam bem, a menina canta bem, dança bem. Agora, uma coisa é o limite da beleza e outra coisa é o limite da vulgaridade. Porque aí ficou aquele negócio vulgar, como se fosse 2 objetos, assim, do jeito que você não gostaria de ver as mulheres sendo usadas como objeto, como dançarinas de objeto, como um pedaço de carne, sabe? Ficou vulgar. Ficou vulgar. Bom, para além... E aí você pode dizer, mas é uma nova forma de moralismo. Talvez seja meu machismo mal curado, talvez seja meu preconceito assembleiano, pode ser meu cabra-macho nordestino que não é tão moderno assim, mas assim, pode dizer o que você quiser, eu não sou moderno o suficiente. Eu pensei que eu era, mas eu descobri que eu não era. Então assim, qual é o limite que a gente lida com a arte? E aí a arte é muito perigosa por causa disso. Por quê? Porque, mais uma vez, voltando à perspectiva lá do Weber, naquele texto que eu disse para vocês, da direção religiosas e as rejeições, as direções do mundo e as rejeições religiosas, é que a arte é uma dessas esferas que se autonomiza. Da mesma forma como a política se autonomiza, a economia se autonomiza, a estética se autonomiza, a erótica se autonomiza, a arte dentro da esfera estética se autonomiza. E aí a arte passa a ser um elemento autônomo e, nas palavras de Weber, tem uma legalização própria. Ou seja, a arte agora, que durante toda a história da humanidade, a arte foi produzida para o divino, aí você vai lembrar todas as civilizações antigas, as construções arquitetônicas, as pinturas, as arquiteturas, as danças, todo e qualquer tipo de expressão de beleza nas civilizações antigas, foram sempre divinizadas no sentido de serem produzidas para a glória do divino, seja qual for o tipo de divino, mas assim, originalmente todas elas nascem como expressão do divino. Agora, na modernidade, a arte não tem mais essa preocupação de expressar louvor ao divino. A arte é produzida de forma tautológica, ou seja, arte como arte para si mesmo. Quer dizer, seria absurdo você olhar para o artista e perguntar, mas por que você pintou esse quadro? Quer dizer assim, cara, não precisa ter uma razão para além do próprio quadro. O quadro em si é a razão. Eu pintei porque eu gosto de pintar e o quadro é belo. Quer dizer, o quadro tem beleza em si e ele não precisa louvar a Deus, louvar o rei, louvar alguém. E o quadro em si tem
beleza e a beleza em si se basta e se legaliza. E aqui entra uma coisa gravíssima, que é a tensão entre essa beleza autônoma e o divino. Tá? Então, em suma, é isso que eu pretendo discutir com vocês. Tá? Eu vou passar poucos PowerPoint hoje. Eu vou deixar disponível para vocês um texto chamado Fome de Beleza, onde eu tematizo alguma coisa a respeito disso. É um texto um pouco longo, e isso assim, ficar lendo aqui o texto vai ser complicado. Eu acho que assim, ler, vocês podem ler depois, e a gente vai só fazer uma tematização aqui, algumas problematizações, e depois o texto vocês podem ler, e aí questionar, e aí fica até mais fácil vocês questionarem eu estando longe de mim, e aí eu não preciso responder. Por exemplo, nós estamos longe da beleza litúrgica, do rigor litúrgico de uma missa na Capela Sistina. O mundo protestante não tem nada parecido. Não tem nada parecido na beleza da própria arquitetura da Capela Sistina, na beleza litúrgica das vestes, na beleza litúrgica do canto e do ritual litúrgico, de toda a sequência litúrgica. Que pode, quem quiser se escandalizar, pode se escandalizar, mas eu sou um protestante fascinado pelas missas do Vaticano. É claro que assim, eu não teria nenhum entusiasmo de assistir aquele negócio todo dia e me filiar àquele negócio. Eu acho aquele ali, para mim, não tem nada de expressão do divino, é uma expressão de arte extraordinária. Agora, eu estou usando uma frase do Sérgio Buarque de Holanda, onde nesse capítulo ele faz uma análise entre o protestantismo e o catolicismo. E aí, ele diz, no Brasil é precisamente o rigorismo do rito que se afrouxa e se humaniza. Ou seja, ele diz, no Brasil nós temos o rito frouxo. O que ele quer dizer com isso? É que no Brasil nenhum rito é muito levado a sério. Os nossos ritos são meio informais. Os nossos ritos são sempre relativizados. E ele vai dizer, olha, se no catolicismo rigoroso que nós temos no Brasil, ele está escrevendo isso aqui na década de 30, se esse catolicismo com toda essa tradição, que tem inclusive aquela regra da missa, e aí como eu comentei ontem do triângulo ritual que o Roberto da Mata faz, da celebração do padroeiro, onde você tem a missa muito rigorosa, muito séria, muito solene, mas você tem junto com a missa a festa do padroeiro, onde você brinca, dança, bebe, transa, dá risada, você tem uma ponta, outra. Diz assim, se no Brasil esse catolicismo rigoroso ainda tem o rito frouxo, por quê? Porque no Brasil a tendência é não se levar muito a sério essa ritualidade, e o catolicismo não conseguiu se impor com essa ritualidade, mais ainda o protestantismo. E aí ele diz assim, as seitas nórdidas, que é muito interessante como é que o protestantismo é chamado naquela hora, ele diz assim, as seitas nórdidas vão ter muita dificuldade de se estabelecer no Brasil. Ou seja, aquele rigor do protestantismo. E o que era o protestantismo aqui, que ele está analisando na década de 30? É um protestantismo extremamente ético, extremamente rigoroso na sua liturgia, com hinários clássicos, com música refinada de piano e órgão, com corais refinados que ele está avaliando a partir da Europa. Ele tinha estado na Alemanha estudando Weber, então ele estava pensando naquele cristianismo, ou naquele protestantismo que ele conheceu, do norte da Europa, profundamente rigoroso. Ele vai dizer assim, esse negócio não vai prosseguir no Brasil, não vai conseguir se implementar. Quer dizer, se ele tivesse vivido hoje para ver os nossos louvorzões, ele ia ver o que tinha dado no negócio. Quer dizer, por mais que a gente queira ser rigoroso e sério, não funciona no Brasil. Quer ver uma coisa característica do Brasil? Aqui, qual é o horário da reunião? O horário da reunião no Brasil é na hora que começar. Nós somos, e assim, e é um pouco da nossa característica cultural, que é a cultura do atraso.
No Brasil, atrasar alguma coisa é... Pois é. Casamento. Virou moda atrasar. Reunião, qualquer reunião atrasa. Nós temos uma dificuldade extrema de lidar com esse rigor. Eu fui a um congresso que eu comecei a ver o rigor da programação. Primeiro que começava na hora, era marcado para começar às 9 horas e começava na hora. Era um congresso que tinha muito oriental, a Malásia. Então começava, e eu fiz uma vez questão de subir no intervalo, eu fui lá na hora do almoço para ver a programação. Estava assim, 9 horas começa o louvor, 9h17 o vídeo, 9h22 aviso, 9h29 não sei o quê, 9h32 a mensagem, 9h38 não sei o quê. Cara, numa reunião pela manhã tinha 17 pontos. E imagina, funcionava. Foi marcado para a gente fazer o seguinte, eram 60 ônibus, marcaram para sair 1h da tarde. Pergunta, saiu 1h da tarde. Você consegue imaginar um negócio desse funcionando no Brasil? Uma programação com 17 pontos, 9h17 solta o vídeo, 9h32 começa a mensagem, 9h37 aparece na música. Não funciona. Não funciona. Por quê? Porque nós nos acostumamos a isso. Não é que os europeus são melhores, os orientais são melhores, eles são rigorosos nisso, e eles se acostumaram nesse rigor, e nós nos acostumamos nessa santa esculhambação. Que assim, tudo entre nós avacalha, nesse sentido assim, de que, como diz Sérgio Buarque de Holanda, no Brasil nós temos um rito frouxo. E se a Igreja Católica, com esse rigor, não conseguiu, ele vai dizer, o protestantismo não vai sobreviver no Brasil com esse rigor litúrgico. Não deu outra. Tem coisa, e aí, aquela coisa que eu falei assim, a diferença dos nossos cultos solenes e dos acampamentos. Que às vezes, algum dos nossos cultos de igreja evangélica, a gente começa, aí tem lá o prelúdio. As igrejas mais tradicionais têm esse negócio, não? O prelúdio, aí a mensagem, não sei o que, e o pós-lúdio. Chiquérrimo isso, né? Mas assim, é um negócio, uma espécie de ilha isolada. Nesse sentido, o pentecostalismo é muito mais brasileiro. Começa e vai conversando, e vai louvando, e não sei o quê, e papapá, e vai, e o irmão dá um testemunho, o outro levanta e canta, e não sei o quê. Que hora que termina esse negócio? Não, irmão, quem dirige é o Espírito. Quer dizer, nós jogamos na conta do Espírito Santo uma improvisação, e na hora assim, quem é que vai soltar o vídeo? Não tem que soltar o vídeo, quem é que canta aí, um canta e o outro, e vai inventando na hora, e a nossa improvisação típica de brasileiro, a gente joga na conta do Espírito Santo, que é ótimo, né? Inclusive assim, a gente adora, porque é ótimo para justificar as nossas irresponsabilidades. Não programa nada antes, faz tudo na hora, e é o Espírito Santo que dirige. E o Espírito Santo deve estar lá em cima e dizer assim, o que eu tenho a ver com isso? Então, a gente criou isso. Essa liturgia completamente anárquica. Completamente anárquica. E assim, e é uma forma de liturgia. É uma forma de liturgia. Uma frase do Sérgio Buarque de Holanda, nesse livro. No nosso velho catolicismo tão característico, que permite tratar os santos com intimidade quase desrespeitosa, e deve parecer estranho às almas verdadeiras religiosas, provém ainda dos nossos motivos. Aí ele está falando de um contexto que, assim, a característica do brasileiro é muito emotiva, a religiosidade brasileira é muito emotiva, mesmo a católica, rigorosa, tudo, é muito emotiva. A popularidade entre nós de uma santa Teresa, Santa Teresinha, e aí ele lembra em outro momento que assim, a gente inclusive fala dos santos com esse negócio de adjetivo, ou de diminutivo, como se fosse alguém íntimo. Não, Santa Teresinha. É no interior do Ceará, não, é meu padrinho padeciço. Sim, é quem? Não, é meu padrinho padeciço, alguém íntimo da família. Resulta muito do caráter intimista que pode adquirir seu culto amável, quase fraterno, que se acomoda mal às cerimônias e suprime as distâncias. É o que também ocorreu com o nosso menino Jesus, companheiro de brinquedo das crianças, e que nos fez pensar pelo menos no Jesus dos evangelhos canônicos do que dos certos apócrifos, principalmente as diversas redações do evangelho da infância.
Os que assistiram às festas do Senhor do Bonfim de Pirapora, em São Paulo, conhecem a história do Cristo que desce do altar para sambar com o povo. Ora, na tradição protestante, nós nunca tivemos alguma coisa parecida com isso. Nem na tradição tradicional e nem na pentecostal. Nas primeiras décadas do pentecostalismo, isso é muito rigor. E aí a gente tem assim, isso aqui é o sério. O que é o sério? É a celebração, é o culto, tudo. E aqui é sério, porque assim, liturgia é séria. Eu lembro, na minha adolescência, estava na porta, como todo adolescente, chega na igreja, fica na porta, não conseguia entrar na hora do culto, eu não sei o que estava acontecendo, era aniversário do pastor presidente lá em Fortaleza. E tinha um irmãozinho lá de paletó e gravata com a Bíblia na mão, blasfemando na porta da igreja, irado, porque estavam celebrando o aniversário do pastor. E eu lembro que isso marcou muito a minha vida. Eu deveria ter menos de 14 anos, não sei se 10 ou 12, mas assim, eu sei que eu tinha menos de 14, porque em 14 nós fomos morar em Messejana, um pouco antes. E isso marcou muito a minha vida naquele momento, porque disse assim, na Bíblia só tem 2 aniversários. O aniversário do Beltesazar e o aniversário de Herodes. 2 festas mundanas. Aniversário é festa mundana. E pá. E tem uma coisa, na Bíblia diz que nunca Jesus sorriu. A Bíblia tem que Jesus chorou. Revoltado, porque estava fazendo uma festa na igreja. Eu lembro que eu fiquei olhando para ele e eu falei, caramba, Jesus nunca sorriu, só chorou. E na minha cabeça de adolescente, criança, adolescente, isso ficou meio estranho isso. Mas na frente que eu fui entender, por exemplo, a dificuldade que crente tem de lidar com a alegria, com a festa. Mesmo a festa do aniversário do pastor. Então, essa dificuldade extrema de a gente lidar. Esse Jesus que jamais brinca, que jamais sorri. É o Jesus da seriedade. E aí, o que são as nossas liturgias? É esse negócio pesado, sério, profundamente culpabilizador. A nova geração de evangélicos, tanto neopentecostal como mesmo tradicional, está lidando disso de forma muito mais leve. Vocês que estão se convertendo agora, teve uma pessoa que falou comigo ontem que tem 4 anos que se converteu. Querido, você não sabe do que você escapou. Graças a Deus você se converteu agora. Porque quem se converteu há 30 anos sabe que viveu num regime de terror. Sabe? Por exemplo, quando eu era criança, que eu olhava para esse quadro Os Dois Caminhos, eu morria de medo. Até ninguém diz assim, eu devia processar o cara que produziu esse quadro, porque isso de alguma forma me deu neura. Então assim, quando a gente é criança, lembro que assim, culto, vamos começar o culto, pronto, ai Jesus, vai começar o culto, aí começa a oração, fecha os olhos menino, por que tem que fechar os olhos? E aí a gente ficava assim, abriu os olhos aí assim, era como se a gente estivesse cometendo o maior pecado do mundo, culto dava medo, eu lembro que no meu universo pentecostal de criança, uma vez um pastor falou, um irmão lá falando, que a gente quando dormia no culto, era Satanás, essa é ridícula, pavoroso essa, Satanás sentava na cabeça da gente e ficava com o calcanhar segurando as pálpebras. Eu lembro que quando eu começava a dormir, eu me assustava, que eu lembrava assim, da possibilidade de Satanás sentado na minha cabeça. Aí eu fui crescendo, e um dia eu lembro que eu estava querendo dormir, e passei a mão assim, na hora que eu passei a mão, eu lembrei da minha testa, aí eu pensei assim, pô, mas Satanás tem as pernas pequenininhas. Aí eu pensei assim, estão me enganando com essa história. Aí eu fui perguntar para minha mãe, que história é essa? Aí ela falou, isso é besteira, menino. Eu falei, então a gente pode dormir tranquilo. Mas eu lembro que assim, igreja era um negócio muito tenebroso, produzindo medo na gente. Fora na história do inferno, né? Tinha coisa mais pavorosa de que lembrar assim, que Jesus podia vir e a gente ficar. Então assim, todo aquele temor. A nova geração não está preocupada com isso, até porque Jesus não vai voltar mesmo, né? Está na bem, né? Agora, né, o Pentecostes, como eu brinquei ontem, se Jesus vier agora vai estragar o barato, quer dizer,
Quer dizer, não tem mais essa mensagem escatológica, não tem mais hino, com todo respeito ao louvor e tudo, mas assim, qual é o louvor que você hoje fala de vinda de Jesus? Não tem mais louvor hoje que fala de vinda de Jesus. O louvor é que eu estou bem, maravilhoso, eu estou amando, eu estou apaixonado. Eu estou num louvor erótico agora, né? Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, sabe? Então, um louvor hoje é muito interessante. Eu fico imaginando mais uma vez um jovem adolescente de 16 anos olhando para as menininhas dançando na igreja. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Cara, os caras não ajudam os jovens a ser crente também hoje, né? Fico imaginando como fica difícil para os caras cantar essas músicas. Então, assim, tem todo um modelo de música diferente hoje que é uma liturgia extremamente leve. Em alguma dessas igrejas mais modernas, a liturgia é muito leve. Onde as pessoas dançam, pulam, as pessoas se sentem, dão uma evasão extrema ao corpo. Nesse sentido, a gente se encontra com os cultos afros. Os cultos afros são uma celebração corporal. E a teologia afro é muito clara nisso, porque o seu corpo é o espaço do orixá. O orixá incorpora no seu corpo. Você precisa ter corpo. E você usa o corpo para dançar, para beber, para dar risada, para manifestar isso. E é fundamental o corpo para dançar. A celebração de qualquer culto afro é essencialmente uma grande festa de dança. De dança e de comida e de brincadeira. Nesse sentido, é um grupo que tem uma possibilidade muito maior de influência nesse país, porque assim, um país tropical como o nosso, lida muito com isso, com a festa, com a alegria, com a brincadeira, com a dança. Eu sei que assim, é o tipo de coisa que não ajuda, não resolve, só problematiza. Então, essa nova expressão da religiosidade protestante hoje, ela é muito mais aberta para esse tipo de culto. Aí você diz, mas o risco de cair na sensualidade, como eu falei, questão do show, tem esse risco. O risco de vulgarizar, tem esse risco. E aí a pergunta é, sim, nós queremos resgatar toda uma liturgia neurotizante e culpabilizadora que produzia medo de algumas décadas atrás, ou nós vamos celebrar uma liturgia leve que dá espaço para a sensualidade na modernidade? Fica a resposta para o pastor resolver. Tá? Eu estou só levantando as possibilidades e dizendo que isso é um risco. Eu sei que para alguns de vocês, algumas das minhas falas e das minhas explicações não tem nenhum sentido, e a minha explicação não é teológica, não custa lembrar. Minha explicação é sociológica. Então, eu vou citar aqui 3 frases de Weber para lembrar uma coisa, para tentar fundamentar a minha explicação. Weber, aqui, é no Economia e Sociedade, ele vai colocar 3 características da religião. A ação religiosa ou magicamente motivada, em sua existência primordial, está orientada para este mundo. As ações religiosas ou magicamente exigidas devem ser realizadas para que vás bem e viva muitos e muitos anos sobre a terra. Guardem isso, para este mundo. 2. A ação religiosa ou magicamente motivada é, ademais, precisamente em sua forma primordial, uma ação racional, pelo menos relativamente, ainda que não seja necessariamente uma ação orientada por meios e fins, orienta pelo menos pelas regras da experiência. Primeiro, é uma ação para este mundo. Segundo, é uma ação experiencial, é uma ação da experiência humana, física, concreta neste mundo. Terceiro, a ação ou o pensamento religioso ou mágico não pode ser apartado, portanto, do ciclo das ações cotidianas ligada ao fim, uma vez que também seus próprios fins são, em grande maioria, de natureza econômica. Ou seja, Weber diz, entre outras coisas, que a religião, ou a expressão religiosa, ou a ação religiosa, que a ação religiosa é ação religiosa social, tem pelo menos 3 grandes características. Primeiro, ela diz respeito a este mundo.
É interessante que a gente sempre pensa a religião como uma coisa meio transcendental, uma coisa meio divina, uma coisa em relação ao outro mundo. Religião, antes de qualquer coisa, diz respeito a esse mundo, diz respeito à tua existência, diz respeito à tua concretude, diz respeito ao teu mundo, diz respeito ao teu tempo e ao teu espaço. Está dentro da tua espacialidade, da tua temporalidade, ou seja, diz respeito ao que você faz nesse mundo. E aí ele lembra, nesse processo de racionalização que eu estou falando desde o primeiro dia, quando Weber diz que é o protestantismo, herdeiro do judaísmo, quem produz todo o processo de racionalização e secularização do mundo, ele vai lembrar que desde o primeiro momento o judaísmo, apesar de ter toda a proposta do divino, da revelação divina, a ação do profeta, por exemplo, a ação do profeta é uma ação racionalizadora, é uma ação que traz as pessoas para o mundo, chama a atenção delas para o mundo. As pessoas estão lá diante de Deus, orando, fazendo celebração pretensamente religiosa, pretensamente divina, e ele diz assim, desce, todo mundo aqui, pensa na realidade. Quer dizer, é uma ação pensando no mundo presente. Então, religião é uma ação nesse mundo. Segundo, diz respeito à tua experiência. E principalmente nós de tradição pentecostal, temos muito a pretensão e a tentativa de justificarmos nossas ações para o mal ou para o bem em pressupostos pretensamente divinos ou pretensamente espiritual. Coisa mais comum num ambiente religioso pentecostal é qualquer coisa que a gente faz, não, irmão, mas eu estou fazendo isso aqui porque Deus mandou. Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu senti de Deus. Tá, sabe? Quem sou eu para julgar o seu interior e saber se foi de Deus ou não? Mas, cara, vamos ser honestos. A gente usa Deus como pretexto. A gente está sentindo de Deus, por que não sentiu de Deus isso? De desse eu encontrei com uma amiga lá em São Paulo, eu a conhecia em Fortaleza, nós fomos professor do seminário lá, e aí eu olho no crachá dela, num congresso, aí eu olho no crachá dela da igreja, não sei o que, eu falei, que igreja é essa que quando eu estava em Fortaleza eu não conhecia? Ela falou, essa igreja Deus colocou no meu coração para eu abrir. Eu falei, calma, eu estou só perguntando que igreja é, porque eu não conhecia essa igreja quando eu estava em Fortaleza. Aí eu pergunto, por que Deus não falou isso para ela 50 anos atrás? Que história é essa assim? Ela fundou uma igreja para ela, sabe, maravilha, sabe, nada contra. Eu não vou para a igreja dela jamais, mas esse é o problema dela. E tem gente suficiente que quer ir, ótimo, tudo, mas não precisa jogar na conta de Deus. Porque assim, o que nós estamos acontecendo no universo evangélico hoje? O universo evangélico hoje é absolutamente plural e autônomo. Eu aprofundei de manhã a discussão do pentecostalismo. O pentecostalismo brasileiro nasce em 1911, com a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, e os primeiros 40 anos você não tem divisão. Assembleia de Deus é única e homogênea. Na década de 50 você tem o nascimento da Deus e Amor e o Brasil para Cristo, e pronto, são as duas únicas divisões da Assembleia de Deus. A partir da década de 80, então, você tem uma proliferação de igreja, e aí você tem uma pesquisa do ISER, da década de 80, do início da década de 80, que no Rio de Janeiro, na década de 80, era uma igreja por dia. Então, hoje, a coisa mais comum do mundo é um indivíduo que está dentro de uma igreja, não gostou da igreja, sai, se autonomiza e funda uma igreja. Tá, eu não estou dizendo que isso está errado, mas ele funda a igreja porque ele quer ter seu próprio lucro, ele quer ter seu próprio poder, ele quer estabelecer o seu próprio modelo, ele não se incompatibilizou com o pastor, ele não gostou da doutrina, e aí vai, mas o que é que o cara diz? Não, Deus colocou no meu coração. Todas as nossas ações, a gente quer jogar na conta de Deus. Aí eu pergunto, será que Deus, de fato, quer essa proliferação e esse esgarçamento do evangelho no Brasil? Que nós somos um saco de gato com cachorro dentro, hoje. É uma zorra, esse negócio de igreja hoje é uma zorra, todo mundo tem uma igreja, cada igreja é diferente, e cada vez mais aumentando e diminuindo, e o pessoal brigando e fundando igreja, brigando e fundando igreja, brigando e fundando igreja, brigando e fundando igreja, a igreja não acaba mais. Não, mas foi Deus que colocou no meu coração. Tá.
Então, assim, vamos dizer assim, de verdade, as nossas ações religiosas não dizem respeito, no primeiro momento, ao divino, diz respeito à nossa experiência humana. Por que que durante 40 anos os líderes assembleanos foram juntos, estiveram juntos e não brigaram, e nunca ninguém esgarçou e ninguém se autonomizou? Porque era todo mundo muito simples, não tinha patrimônio, não tinha dinheiro. O que eles tinham? Muita perseguição. Agora, depois de algumas décadas, todo mundo com um grande patrimônio, todo mundo, agora Deus colocou no meu coração para eu autonomizar e ficar com o prédio para mim. Que maravilha. Então, assim, e eu estou falando da Assembleia de Deus porque tem a ver comigo e a minha pesquisa, mas assim, isso acontece em todos os outros lugares. Então, a gente tem essa tendência de justificar. Segundo, o terceiro, ele vai dizer assim, olha, de verdade mesmo, as ações religiosas têm, de forma quase que majoritária, uma fundamentação econômica. Alguma novidade? Vamos passar. Eu vou pular isso aí. Só para a gente se situar. A sociedade antiga, e aí fazendo um contraponto ao que eu estou tentando explicar desde o primeiro momento, assim, essa modernização social, esse protestantismo dentro da modernidade. Ora, a sociedade antiga ela é extremamente homogênea, a sociedade moderna é extremamente heterogênea. Na sociedade antiga, as mudanças demoravam séculos. Na sociedade moderna, as mudanças são diárias. Na sociedade antiga, todos os valores, inclusive da arte, são de fundamentação religiosa. Na sociedade moderna, a fundamentação é econômica. Você tem no mundo antigo uma ética deontológica, ou seja, a ética do dever. Nesse sentido, a religião é fundamentalmente deontológica, ou seja, você faz porque é dever. Assim, você imaginou você questionar um judeu no Antigo Testamento? Por que você está fazendo isso? Não, estou fazendo isso porque Deus mandou e tem que ser feito. Acabou. É uma ética deontológica, no sentido de que eu faço porque é dever fazer. O mais próximo de nós hoje, talvez seja, talvez não, é o modelo militar. O militar age porque é dever fazer. Você imaginou o capitão mandou o soldado fazer uma coisa, ele, para quê? Ele não pergunta para quê. O chefe manda ele fazer e ele faz. Por que ele faz? Porque é dever. Por mais que a ordem seja estúpida, mas ele faz simplesmente porque tem que ser feito. Na modernidade, você tem uma ética teleológica, ou seja, você faz por causa do resultado. Quer dizer, na modernidade, hoje, nós temos uma teologia extremamente assim. Por que você tem que fazer isso? Não, você faz isso porque se você fizer isso, você ganha isso em troca. Quer dizer, nós inclusive demos uma instrumentalização à ideia da oração. Por que você ora? Eu oro porque se eu orar, eu sou abençoado. Quer ver? Eu não sei vocês de tradição, de outro tipo de tradição, mas dentro do movimento pentecostal, dentro da tradição assembleiana, tem uma teologia profundamente imoral, ao meu ver, que é a teologia a respeito de jejum. Porque, não, irmão, é o seguinte, você tem uma causa, e aí é o seguinte, se não resolver, você faz um dia de jejum, porque esse jejum potencializa a sua oração para Deus. Jejum como uma espécie de técnica manipulativa para assim, Deus não está de fato querendo agir. Deus está sim com má vontade, ou não está muito preocupado com você, mas se você fizer um jejum, esse jejum é uma forma compulsória de obrigar Deus a agir para você. De onde é que você encontra isso na Bíblia? De onde é que a gente encontrou isso? Não, irmãos, assim, você orou, não resolveu, então jejuma. Porque assim, jejum, mas oração é uma forma técnica forte de obrigar Deus. Gente, isso é magia, isso é oferenda, isso é ebó de macumba. O ebó na macumba é que você diz, se você faz isso, um frango, um frango, mais uma cachaça, não sei o quê. Não, e não resolveu, então assim, acrescenta mais alguma coisa, porque se acrescentar mais alguma coisa, isso obriga o orixá a fazer. Então, nós temos uma cabeça evangélica macumbeira. Uma teologia evangélica macumbeira. E na mentalidade evangélica
eu não sei as demais religiões, as demais igrejas, mas na Assembleia de Deus você tem uma teologia a respeito do jejum que tem muito mais a ver com essa mentalidade economicista, empirista, funcionalista do capitalismo. Que assim, não é aquela ideia de jejum como momento de comunhão com Deus. Para que você está fazendo jejum? Para ter comunhão com Deus. Para quê? Cara, eu estou fazendo jejum para ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus é em si válido. Não é que ter comunhão com Deus vai me cacifar para que com a comunhão com Deus eu vou obrigá-lo a fazer o que ele não quer. O que é oração? Oração é ter um espaço de comunhão com Deus. Eu oro para quê? Não tem oração para quê? Oração é em si válido. Oração é comunhão com Deus. Mas isso vai funcionar para quê? Está vendo? Nossa cabeça, em termos teológicos, nós estruturamos nossa cabeça teologicamente com a modernidade, com essa expressão da modernidade, que tem a ver com essa lógica econômica. Você compra isso, você adquire isso, para que isso lhe dá lhe alavanca para fazer uma determinada coisa. Então assim, por que você está meditando, lendo a Bíblia? Para nada. Não tem alguma coisa além disso. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejum, eu tenho comunhão com Deus, porque isso em si é prazeroso, é bom, isso é válido. Mas tem qual resultado? Não é um resultado a posteriori, o resultado é isso, comunhão com Deus. Mas comunhão com Deus não serve, não é válido por simplesmente. O bom mesmo é que eu possa usar isso de forma técnica, como a teologia da Umbanda, para que isso me dá uma manipulação mágica, para que eu usando isso eu vou adquirir determinada coisa. Então assim, a nossa mentalidade teológica é nesse aspecto. E piorar isso, enquanto o mundo antigo é um mundo essencialmente gregário, essencialmente coletivo, na modernidade, o nosso mundo é essencialmente funcional e individualista. Quer dizer, eu não oro pela comunhão que eu tenho com Deus, ou pela comunidade, ou pelo bem-estar do corpo. Eu oro para que eu seja abençoado. E o outro que se dane, que é ele que ore. Deus funcional. Uma teologia de absolutamente funcionalidade. Sem nenhuma crítica, com todas as críticas. Ao louvor moderno, vocês já prestaram atenção? O nosso louvor, as músicas do nosso louvor, são essencialmente na primeira pessoa do singular. Eu te adoro para que tu me abençoe, eu te louvo, não sei o quê. Nós temos pouquíssimos louvores congregacionais. Louvores que dizem respeito ao corpo. Nosso louvor é eu, para mim, e aí as campanhas, venha buscar a sua bênção, não sei o quê, quer dizer, a lógica é essa, é da individualidade capitalista. E aí a gente esquece, por exemplo, assim, quando os discípulos perguntam para Jesus, ensina-nos a orar, e ele diz assim, qual é a oração que ele ensina? Pai nosso, não é meu? Dai-nos o pão, perdoa as nossas... Pois é. Pode passar. Vou correr isso aqui. Vai dar 9 horas. Bom, daí, só um instante. Daí você tem toda essa questão, arte e religião. Como eu estou falando desde o começo, na palavra, para quem está chegando hoje, eu estou usando basicamente o texto do Weber, que ele vai dizer, nessa relação, religião e mundo, religião e modernidade, e agora religião e arte, que eu vou trabalhar especificamente a esfera estética, você vai ter tensão e vai ter concessão. Você vai ter situações de choque, mas esse choque, de forma dialética, vai, ao longo do tempo, fazendo concessão. E nós estamos num processo cada vez mais de concessão. Agora virou moda nas igrejas dança, né? Grupo de dança. E é muito engraçado, os modelos de dança, ou as teologias que justificam a dança, é que é uma dança, mas é uma dança para Jesus. É uma dança para Jesus.
E aí, por exemplo, tudo bem que talvez para você não seja uma boa referência, mas a revista Show da Fé fez uma grande reportagem sobre dança na igreja. Pode, que tem uma tensão grande a respeito disso, né? E aí, na reportagem, tem uma pessoa que... Tudo bem, a reportagem é pública, depois vocês podem online, mas eu não vou dizer o nome da pessoa. Aí ela vai falando, explicando que elas oram no grupo, e todos os gestos, inclusive toda a coreografia é inspirada pelo Espírito Santo, todas as roupas são inspiradas pelo Espírito Santo, e eu fiquei assim me perguntando assim, o Espírito Santo de fato é muito ruim como coreógrafo. E como figurinista ele é muito pobre, porque o negocinho é muito amador. Muito amador. Então, assim, o cara quer dançar, quer fazer um negócio? Faz. Mas para que jogar a culpa no Espírito Santo por um negocinho tão mal feito como esse? E aí ela diz lá, não, de acordo com ela, quase tudo é inspirado pelo Espírito Santo. E eu me perguntando, quase tudo, e o que não é inspirado pelo Espírito Santo? Quer dizer, que a reportagem é extremamente contraditória, porque assim, ele vai dizendo que tudo que eles fazem, eles oram para receber a inspiração para os gestos, para a coreografia, para as roupas, e aí daqui a pouco ela diz que quase tudo é inspirado pelo Espírito Santo. Quer dizer, que é essa dificuldade da gente lidar com a arte. Ora, eu disse assim, deixa eu passar isso aqui. Isso aí eu já tinha colocado antes. Bom, aí Weber, esse texto, quando ele vai dizer rejeições religiosas do mundo e as suas direções, ele vai nesse texto tematizar o ascetismo protestante e o misticismo. E nesse ascetismo protestante, no ascetismo e no misticismo, ele vai trabalhar essas diferentes esferas. A esfera econômica, a esfera política, a esfera intelectual, a erótica e a estética. É um longo texto, o texto foi passado para vocês, tem na internet, eu acho que é um texto fundamental para vocês lerem e discutirem e trabalharem mais na frente. E eu vou remontar só algumas questões da esfera estética, tá? Pode passar aí. Na esfera estética ele vai dizer, e aí ele está, nesse texto todo ele está trabalhando, ele faz uma tematização sobre os fundamentos da religião a respeito da esfera econômica, a esfera erótica, a esfera política, econômica e estética, assim por diante. Depois, os fundamentos da esfera de forma autônoma, que são contraditórios, e depois ele fala de algumas questões que são de concessão. Então, ele fala das tensões, das polarizações, das contradições, e depois ele fala dos espaços onde elas se encontram. Então, assim, e aí eu fiz isso de forma gráfica. As religiões de salvação não aceitam competição. Isso aqui são basicamente frases isoladas dele. As religiões de salvação, elas desvalorizam as formas, porque as formas são contingentes como algo da criatura e afastada do seu significado. Ele vai dizer, as normatizações nas religiões são essencialmente morais. A experiência mística com o uno, e aqui qualquer experiência mística ou com qualquer divino está para além das formas, ou seja, a experiência mística é por natureza antiforma. Daí ela é ser mística, ser o êxtase. A experiência mística ou a religiosidade ressalta a supramundanidade de Deus, ou seja, o Deus para além do mundo, e a ultramundanidade, ou seja, a salvação no próprio mundo. Então, nesse sentido, todas essas características da religião, principalmente da religião de salvação, são extremamente anti-arte. Por quê? Porque enquanto... E aí ele começa dizendo o seguinte, o grande problema da relação conflituosa da religião com a arte é porque a religião tem pretensão de redentora, ou a arte tem pretensões redentoras. Tentando explicar isso aqui melhor. Ele vai dizer o seguinte, na modernidade, nesse processo de modernização ocidental principalmente, o mundo se racionaliza. As perspectivas
principalmente do cristianismo protestante e judaico, tende a racionalizar o mundo e a deixar o mundo de forma secularizado e com explicações científicas. Ora, só que as explicações científicas não dão cabo para a realidade. Sei que isso aqui é um negócio bem mais complexo, teria que ter bem mais tempo para aprofundar. Isso aí, num outro momento, com outro professor, aprofunda isso aqui. Mas assim, a ideia é dizer de forma bem simples. O mundo concreto, físico, humano, tem lá as suas limitações, e a ciência, por mais que ela queira, a racionalidade, por mais que ela queira, ela não dá conta da realidade. E é uma coisa muito simples. Por mais que um biólogo explique o processo de nascimento e crescimento de uma laranja, você ainda olha para a laranja aqui, você abre a laranja e vê os gumos da laranja, aqueles gumos lindos e maravilhosos, você diz assim, cara. E aí, se você for de forma biológica, química, dizer, não, o gumo tem isso, tem isso, quer dizer, essa explicação científica vai, quanto mais você explica cientificamente, mais você desvaloriza a beleza e a excepcionalidade extraordinária de um gumo de laranja. Você olha para um cristal de neve, aí vem lá um biólogo ou qualquer outro tipo de cientista e vai e pega, não, um cristal de neve tem isso. Ou seja, a ciência racionalizada faz com que a beleza da excepcionalidade de um cristal de neve se torne uma coisa meio técnica. Ou, trazendo mais para nós aqui, assim, você faz os exames, aí o médico diz, não, você tem câncer. Para ele é só um dado científico. Ou então você entra na estatística assim, não, você é apenas 0,2% de quem tem câncer aos 22 anos, na faixa, tá, não sei o que come isso, não sei o que, não sei o que. Você vira só um dado científico. O mundo vai se tornando cada vez mais científico, cada vez mais racionalizado, e aí, por exemplo, agora, essa crise mundial que você está aí, aí os caras dizem, não, aí 70% perderam as casas, não sei o que, e aí toda a tragédia humana vira uma estatística. Que coisa mais seca, mais desumana do que a estatística sobre fome. Não, aí 200 e tantas pessoas morrem de fome todos os dias. E significa nada. Então o Weber vai dizer o seguinte, nesse mundo racionalizado, de entre outras coisas, a arte pode reencantar o mundo. No sentido de que a arte pode fazer com que nesse mundo seco de explicações científicas, racionalizadas, estatísticas, alguma expressão artística pode tirar você desse estupor e te dar um novo alento, dar um novo sentido. É o deslumbre que você pode ter, o êxtase que você vai ter em olhar um quadro. Você diz, mas quadro, né, eu prefiro ver uma dança. Tá, então é dança. Você diz, não é dança, música. Eu, ouvindo Mozart, eu fico feliz. Aí tudo bem, mas tem gente que fica feliz ouvindo o calypso. Questão de gosto não se discute. Aí eu disse, não, eu fico feliz, eu me sinto reencantado, sinto um prazer existencial olhando uma flor. Eu disse, isso é besteira, eu prefiro olhar para um carro. Ou eu olho para as nuvens. O outro, não, eu prefiro olhar para uma estrada. Então, assim, você vai ter um outro elemento que, para além da racionalidade estatística e científica, vai reencantar. E ele diz assim, o problema da relação conflituosa da religião com a arte é porque a arte tem a pretensão de redentora. A arte reencanta. E, pior, a arte no mundo antigo, ela é puramente divina, ou ela só é divina. A arte na modernidade, ela é humana, ou ela é, de forma tautológica, arte, pura e simplesmente. E aí ela tem em si o encanto, e aí não dá certo. Ele vai dizer, enquanto a arte foi trabalhada de forma divinizada, estava tudo bem. Na hora que a arte se autonomizou e começou a ser construída por si mesmo, aí a religião chiou. Pior, a arte valoriza as formas, enquanto a religião, toda expressão de religiosidade,
nega naturalmente as formas, porque a experiência mística tem que ser uma experiência para além das formas. A arte só existe com forma. Daí a nossa dificuldade de lidar com corpo, com arquitetura, com escultura, com pintura, porque a arte, você não pode pensar em uma expressão artística se não for com algum tipo de forma. E principalmente o protestante já tem medo de idolatria. A arte passa absolutamente e unicamente por valoração estética. Enquanto religião é uma valoração moral, a arte é valoração estética. Aí eu disse assim, não, por exemplo, qual é a possibilidade de a gente lidar com o nu? Não, nu é imoral. Qual a possibilidade de a gente lidar com dança? Não, dança é sensual. Qual a possibilidade de a gente lidar com outra coisa? Não, isso aqui é idolatria, ó, que é uma pintura de idolatria. Não, mas isso não pode. E aí, nossos julgamentos de arte, do ponto de vista religioso, são essencialmente morais. Ele vai dizer, e arte, no primeiro momento, não tem julgamento moral. É puramente estético. E nós não temos teologia para estética. Nós só temos teologia para moral. Exemplificando isso melhor. A arte é a favor das formas, a arte é estética. Que confusão que eu fiz aí, meu Deus. Misturou completamente. A arte é a favor das formas, a arte tem julgamento estético e a arte tem função redentora. A religião é contra as formas, é porque na medida que passou aí, alterou. A religião é contra as formas, a religião tem julgamentos morais e a religião é a redentora. Agora, onde é que elas se encontram? Ambas se encontram no êxtase. Ambas se encontram no êxtase. Religião é essencialmente o extasiamento diante de alguma expressão do divino. Para qualquer tipo de religião. É invariavelmente algum tipo de êxtase. E aí tem diferentes teólogos que usam diferentes nomes, né? Otto Maduro vai falar do sagrado, o selvagem sagrado. Diferentes outros autores vão usar diferentes nomes. Eu estou usando um nome técnico, do extasiamento, do êxtase que qualquer expressão religiosa pede e pentecostal sabe muito bem o que é isso aqui. Sentir a presença de Deus. O que é isso? Se você racionalizar e explicar isso, não é mais extasiamento espiritual, já é uma expressão de religiosidade, já é uma expressão de racionalidade. Ora, é você se encanta diante de um quadro, é você se encanta diante de uma peça de teatro, você vai assistir uma peça de teatro, o ator interpreta um texto de forma genial e você ama aquela interpretação, é você ir assistir um filme e diz, cara, que filme, que corte de luz, o diretor de iluminação colocou uma luz assim perfeita e você ama aquela cena. É um ator que faz uma cena que você diz, que coisa linda. Ou se você é uma pessoa, que figurino. E aí você diz, tá, então explica racionalmente o teu deslumbre, o teu extasiamento. Se você conseguir racionalizar isso e colocar, não, eu tive 52% de fervura no sangue, 17% de calor no estômago, não dá, assim, é um negócio puramente fenomenal. Eu olhei para o quadro e, uau, que é a mesma coisa assim. Então assim, você tem o extasiamento de beijar a tua namorada, de encontrar o teu filho de manhã e o filho chegar no teu quarto e dizer, pai, você ouve a voz do filho e o coração bate mais forte pela felicidade do filho te chamar, aquela experiência única de extasiamento da felicidade de o filho te chamar de pai, ou mãe que assim não olha e daqui a pouco quando ela fala, a criança olha para ela e ri. Então explica isso. Cara, se você explica, não é fenômeno do ponto de vista extasiado, não é êxtase, é uma expressão da racionalidade. Ora, nesse sentido,
quem tem a primazia do extasiamento é o fenômeno religioso. Quem tem e quem quer continuar tendo unicamente. Daí, nós precisamos de ter um templo, só um caixote, limpo, sem vitrais, sem pintura, sem nenhuma beleza arquitetônica, sem nenhum tipo de monumento, sem nenhum tipo de adereço, sem nenhum tipo de alguma expressão estética, e o púlpito tem que ser limpo, porque nós somos o povo da racionalidade protestante, e o pastor lê um texto e faz uma explicação puramente racional para a gente, pretensamente, racionalmente, perceber aquele texto e ter o extasiamento da presença de Deus, pura e simplesmente a partir de uma expressão, de um encontro fenomenológico com Deus, puramente racional, típico do protestante. Típico do protestante. Nas igrejas tradicionais isso é mais grave ainda. Né? Mais grave ainda, porque assim, o ponto alto do culto, quer dizer, louvor, alguma coisa da liturgia, é só um adereçozinho de enfeite para chegar no ponto alto. Que qual é o ponto alto? A mensagem. A mensagem. E pronto. E não passa disso. E não passa disso. E aí, a gente tem que fazer todo um policiamento para as emoções. E aí, nesse sentido, os tradicionais pecam ainda mais, ao meu ver. Porque assim, há um policiamento extremo das emoções. Eu já vi muito tradicional descendo a linha dos pentecostais. É um povo emocional, um povo bobo, um negócio ridículo, não sei o quê. Eu disse, espera ainda, por que Deus só pode ser percebido pela racionalidade de uma mensagem? Na época da metodista que eu estava fazendo no mestrado lá, quantas vezes a gente teve essa discussão? Diz, escuta, você pode se emocionar vendo um jogo de futebol e não pode se emocionar na sua relação com Jesus? Você pode ter êxtase diante de uma peça de teatro, não pode ter êxtase com Jesus, porque que história é essa? Que agora a racionalidade, que a experiência religiosa protestante só pode ser a partir da racionalidade de um texto. E aí, e eu vou parar aqui já para a gente abrir para perguntas. Um dia desse eu estava lá na Bethesda, aí encontrei um cara, um jovem lá da igreja, que eu lembro que ele era da igreja, tinha sumido. Aí ele estava lá com os jovens, eu falei, e aí, cara, você está aqui, você sumiu, nunca mais eu lhe vi na igreja. Ele falou, não, é porque eu passei no vestibular na USP, e eu estou fazendo filosofia, e agora eu não posso, como filósofo, eu não posso mais frequentar ambientes emocionais. Coisa de deslumbrado, de universitário de primeiro semestre, né? Coisa de babaca de primeiro semestre. Aí eu falei, uau, filósofo agora é proibido ter emoções. Quer dizer, você agora não assiste mais futebol. Relação com a sua mãe, então, nenhuma emoção. Beijar a namorada, nem pensar. Aí ele falei, deixa de ser babaca, cara. Que história ridícula é essa, que filósofo não pode ter emoção? Você virou máquina. Máquina que não tem emoção. Que história mais estúpida é essa, que agora você está fazendo filosofia, você não pode mais lidar com emoções? Que história, quem foi que inventou isso? Deixa de ser estúpido. Vai estudar primeiro para poder dizer essa bobagem. Que história mais estúpida é essa? E aí, prestem minha atenção, de alguma forma, nós temos isso, de outra forma, nós temos isso no nosso meio evangélico, às vezes. Porque a gente pode expressar a nossa emoção e o nosso encontro com Deus através do louvor, e aí no louvor a gente começa a cantar, e agora está liberado, né? E aí a gente começa a louvar, e sente emoção, mas aí não passa disso. Não passa disso, porque passou disso, é perigoso. Eu sei que aí a tendência do pessoal é dizer assim, sim, mas e qual é o limite? Cara, lamento, mas limite eu não sei dar. Isso é coisa para pastor. Quer dizer, é um espaço de muita tensão, de muito complicado, mas a relação ao longo desses séculos da religião e da arte é uma relação tensa, mas ao mesmo tempo uma relação de concessão.
conquanto seja tensa por essas questões fundamentais, mas ao mesmo tempo é profundamente concessiva na medida em que nós abrimos espaço para as expressões de arte no nosso meio e a arte ao mesmo tempo se encanta. Bom, finalizando aqui para vocês. Eu vou preferir deixar os textos para depois quem tiver interesse de ler, mas eu vou ler só um parágrafo de um texto do Prant, que eu cito, onde ele fazendo uma análise sobre essa coisa do encantamento, ou da festividade, da alegria, da relação do culto afro. Prant chama atenção para o fato de o candomblé ser mais atrativo no aspecto festivo, estético, liberal, e por não exigir compromisso moral e religioso. Alguma coisa me diz que os nossos propalados louvozões têm algo em comum. Abre aspas para o texto do Prant. Se o desejar frequentar festas, aprenderá a gostar das danças, dos cantos, apreciará este ou aquele orixá, fará amigos sem nunca ter que assumir qualquer compromisso religioso. A vida religiosa do grupo do culto que ele frequenta, que é rica em sensações e expressões estéticas, será apenas mais um espaço a mais de lazer que a vida metropolitana permite desfrutar. É a religião como espetáculo. E aí eu digo, você pode pegar essa designação que o Prant dá para o culto afro, se você tirar a palavra orixá, você pode usar a mesma conotação que ele dá para a festa do candomblé, para os nossos propalados louvozões. Ou seja, se você quiser frequentar as festas, aprenderá a gostar das danças e dos cantos, apreciará este ou aquele louvor, para não dizer orixá, fará amigos sem nunca precisar assumir compromisso religioso nenhum. A vida religiosa dos louvozões, do culto que ele frequenta, é rica em sensações, de expressões estéticas, e será um espaço a mais de lazer, que a metrópole permite desfrutar. Será só mais um novo espaço religioso da religião como espetáculo. Nós saímos de uma religião profundamente repressora algumas décadas atrás, e estamos entrando numa religião que Prant chama de religião do espetáculo. Resta saber o que nós vamos fazer com esse negócio. E aí o grande desafio para os novos pastores da nova geração. Eu paro aqui. Qual sua proposta para revermos esse quadro? De que forma a liberdade artística pode ser colocada naturalmente do púlpito das igrejas? Olha, você está me pedindo para resolver um negócio em 2 minutos, o que a história da humanidade não resolveu durante séculos. Eu acho que nós estamos vivendo um período muito interessante. Nós estamos vivendo, pelo menos no protestantismo brasileiro, nós estamos resgatando a dança, estamos resgatando arte em geral. Está acontecendo pelo Brasil diferentes festivais de arte, aqui mesmo em Vitória. Eu não sei se todo mundo ficou sabendo, na semana passada a Missões Avalanche, não sei se todo mundo conhece Missões Avalanche aqui, fez uma exposição de arte lá. Teve desfile, teve artes gráficas, teve pintura, teve uma série de coisas. Então, assim, nós estamos num período que as igrejas evangélicas de diferentes lugares do mundo, diferentes lugares do país, estão resgatando algumas expressões artísticas. Agora, nós vamos ter a liberdade artística e a expressão religiosa vai sempre bater de frente. Como teve problema no mundo antigo, como teve problema no período medieval e hoje. Agora, estabelecer os limites absolutos para isso é pedir muito da minha inteligência. Eu não sei dizer isso. Agora, é uma caminhada. Eu acho que é uma caminhada. A gente está aprendendo a fazer isso. Quem sabe nós estamos começando agora e a próxima geração vai desfrutar a beleza da arte das nossas igrejas. Talvez nós não vejamos isso plenamente. Só a próxima geração quem veja.
Bom, eu vou pedir desculpas se não der para ler todas as... Chegaram muitas perguntas e eu dou avançado da hora, eu acho que dá para talvez mais 2 aqui. Hoje vivemos uma privatização do indivíduo. O sujeito é quem dá sentido às ações de sua vida, inclusive a religião. O individualismo do sujeito inserido na sociedade de tolerância e diversidade é a raiz do secularismo? Tem retorno? Tem retorno para onde? Nós chegamos aqui, demorou muito para chegarmos, a gente foi caminhando, é o mundo possível que nós construímos. É que, invariavelmente, a gente tem meio essa inquietação com a nossa realidade. Isso, se você começa a ler histórias do mundo antigo, eu, por exemplo, já comentei mais de uma vez com vocês, assim, meu trabalho de pesquisa de mestrado foi sobre o nascimento do pentecostalismo no Brasil, da década de 10 a 50, a 40, mais especificamente. E eu li os jornais presbiteriano, batista e assembleano da época. Então, eles têm uma verdadeira inquietação com o mundo não lhes satisfaz, e aí você tem também um problema muito forte da escatologia da época, como eu comentei ontem, do escatologismo da época, a questão da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o pessoal tem essa inquietação, isso de forma mais teológica. Como Weber coloca nesse texto, há uma tensão natural entre toda a expressão religiosa e toda a expressão da mundanidade, do mundo não mundano no sentido pecador, do mundo estrutura humana. Por razões óbvias, se a expressão da religiosidade é divina ou tem a ver com o transcendente, com o divino, e a expressão da mundanidade tem a ver com o mundo físico concreto, há uma razão, por razões óbvias, um estranhamento. Então, esse estranhamento vai acontecer em qualquer situação. Agora, por outro lado, a tendência natural das expressões de religiosidade se acomodarem e se expressarem com os elementos dessa contemporaneidade. E aí você tem um risco. Conquanto seja muito bom que nós estamos caminhando com a questão da arte, com a questão da política, agindo na política, com a questão da ecologia e assim por diante, a grande discussão que você tem aí, você pode voltar para Peter Berg na Construção Social da Realidade ou no Dossel Sagrado, né, que eu acho que é um livro que vocês usam aqui. É só na pós-graduação ou na graduação também usa? Na graduação vocês discutem o Dossel Sagrado. Então, a grande questão é que vai dizer o seguinte: em determinado momento, essa igreja, enquanto expressão do fenômeno social, se torna tão comum e só mais uma dessas expressões da modernidade, que ela não faz também mais nenhuma diferença. Vou dar uma exemplificação concreta aqui. Eu não sei até onde vocês conhecem, mas, por exemplo, hoje a Universal é a grande defensora da questão do uso de camisinha, inclusive em alguns templos, em algumas atividades que a Universal fez, inclusive já distribuiu camisinha. E agora, nesse debate que houve no Supremo sobre aborto da questão do bebê encéfalo, você tinha de um lado alguns grupos contra, inclusive a CNBB, e tinha alguns grupos a favor, grupos científicos a favor, inclusive a Universal. Então, um dos advogados que falou a favor no Supremo foi a Universal. Algumas pessoas dizem que essa proposta da Universal é muito mais uma proposta política de enfrentamento contra a Igreja Católica, porque no ano passado, foi no ano passado que o Papa veio ao Brasil? Foi. No ano passado, no momento que o Papa estava no Brasil, a Igreja Universal, eu participo de um grupo de religião e saúde em São Paulo, e nesse momento, a Igreja Universal procurou o grupo para fazer uma distribuição de camisinha. É uma tentativa muito clara de marcar presença contra a Igreja Católica. Pode ser que seja uma motivação meramente política, mas é também uma tentativa da Igreja Universal de se dizer presente na sociedade moderna e dizer assim: nós estamos contribuindo com essa sociedade dentro da sua modernidade. Ora, por favor, eu não estou fazendo julgamento de valor aqui, eu estou dizendo o seguinte: isso é o fato social. Só que aí você tem um perigo, você tem um perigo grave, no sentido de que essa igreja se torna relevante, social, que discute as questões do presente e dá a sua contribuição, mas, por outro lado, como um grupo de teatro também faz isso,
como um grupo de ação social também faz isso, como uma ONG pró-aborto também faz isso, como um grupo de televisão também faz isso, como qualquer outro grupo também faz isso, a igreja é só mais um dos grupos que está fazendo isso. Então assim, e como igreja é um dos elementos menos significativos nesse caldo social, porque assim, qualquer fenômeno social, o pessoal vai ouvir a polícia, vai ouvir a medicina, vai ouvir os cientistas, vai ouvir não sei o quê, e em última hipótese dá tempo, ouve os religiosos, e invariavelmente nem se pergunta a opinião dos religiosos. Né? Até porque invariavelmente os religiosos não têm opinião, e quando tem não sabe dar, e quando tem é só repressivo. Né? Quer dizer, a gente tem as respostas certas com alguns anos de atraso, ou então só repressivo. E no fundo não interessa, assim, acontece um grande acidente ou uma grande alteração social aqui, aí a imprensa vai perguntar para o doutor não sei o que da universidade, pergunta para o prefeito, pergunta para o governador, pergunta não sei o que, e assim, eu não sei aqui em Vitória, talvez pela presença evangélica religiosa ser forte, talvez se pergunte a opinião do pastor, mas invariavelmente não se pergunta a opinião de pastor a respeito disso, por quê? Porque não é significativo para a imprensa. E mesmo quando se pergunta, a opinião do pastor é só mais uma das opiniões como as outras. Lembra desse quadro que eu coloquei aqui? Que assim, no primeiro momento, no mundo antigo, a religião é dominante. A religião domina todas as outras esferas. E Weber vai dizer, na modernidade, a religião é só uma das esferas em competição com as outras. Então assim, a religião compete com a política, a religião compete com a erótica, a religião compete com a estética, e invariavelmente parte entra na competição já perdendo. É muito comum, eu vivo dentro de um ambiente universitário, é a coisa mais comum do mundo. Assim, a gente está em discussão, aí o cara fala, outro fala, na hora que você vai falar, não, mas a sua opinião é porque você é religioso, e daí? Quer dizer, gay pode dar opinião, geneticista pode dar opinião, não sei o quê, e eu não posso dar opinião porque eu sou religioso, e daí? Então assim, como eu adoro uma briga, então eu já parto para a briga mesmo, eu gosto de uma confusão. Por que eu não posso dar a minha opinião? E aí é o seguinte, tem coisa pior nesses ambientes do que ser a taxa de preconceituoso. Quer dizer que você é preconceituoso contra ele. Não, eu não sou preconceituoso. Então eu vou dar a minha opinião. Quer dizer, mas assim, é só mais uma diante das outras, porque na modernidade as opiniões têm paridade. No mundo antigo, ou no período medieval, a opinião do clero é a palavra, é a verdade. E nem precisa pensar no mundo antigo, assim, no Iraque hoje, a opinião do Ayatollah é a verdade. Numa determinada tribo, a opinião do pajé é a verdade e a única. Qual é a questão da modernidade e da nossa tensão da modernidade? Que na modernidade, lembre, que é produzida pelo protestantismo na Europa, que assim, que às vezes a gente quer pensar, não, então isso é coisa do diabo, não sei o quê. Não, cuidado, isso aqui é produção protestante. Por quê? Porque na estrutura protestante, eu vou dizer assim, todas as opiniões são válidas. Por quê? Porque você tem que ter sua própria Bíblia e fazer sua própria interpretação. Então não adianta chiar. Nós somos o grupo que celebramos a opinião individual, a autonomia pessoal. Então assim, a minha opinião como religioso é só mais uma delas. E vai bater de frente com a do cientista, com a do político, com o militante gay, com o artista e assim por diante. Agora, resta eu saber o seguinte, eu tenho que entrar nesse debate de forma fundamentada, de forma bem articulada e ser relevante. Assim, a coisa mais comum comigo é assim, eu vivo me policiando, eu entro nos grupos de estudo, vou participar de reunião de cientistas, assim, eu não posso chegar lá com aquela coisa já, não, mas assim, vamos ter que fazer uma oração, aquele discurso moralista e não sei o quê, porque vira um chato que ninguém vai ouvir. Então eu tento ser o mais normal possível até onde dá, e eu estudo feito um louco, de forma obsessiva, para poder ter alguma fundamentação, e na hora do vamos ver, a gente discute, e aí eu tenho que entrar na discussão de pé de igualdade com eles, e agora não é fácil, porque invariavelmente eles não querem deixar você se manifestar, e aí às vezes o cara diz assim, um dia desse um cara disse assim, pô Gideon, que bacana, eu nunca tinha convivido com um evangélico,
Você é o primeiro evangélico que eu convivo, que eu consigo conversar, porque sim, todo evangélico que eu conheci é estúpido, é ignorante, é um pessoal profundamente analfabeto e não sei o quê. E esculhambou. Eu disse, não, o problema não são os evangélicos, o problema é seu ciclo de amizade. É que eu também não podia deixar por baixo, né? Não ia ficar por baixo. Mas assim, mas o problema é esse, é que a gente entra na disputa de forma muito... Por exemplo, no mundo da questão da arte, a nossa discussão sobre arte é só moralista. E arte não é moral, arte é estética. E aí a gente fica, por exemplo, a discussão da questão gay no Brasil. Por que a gente já entra perdendo? Porque a única razão que a gente entra para a discussão da questão gay é moralismo. Porque é pecado, é coisa do diabo, e não sei o quê, e pá. Tá, tudo bem. Do ponto de vista religioso, é do diabo, é errado, tá, não vou discutir isso. O problema é que você entra com essa discussão só dentro do moralismo, e você só tem esse argumento moralista. E aí, quando vamos ver da história, alguns de nós pecam também no moralismo. E aí, quando a gente entra nessa discussão só pelo moralismo, e a gente peca também no moralismo, nós perdemos o único espaço de argumentação que a gente tem, que é moralismo. Eu estava num congresso alguns anos atrás, lá em Brasília, no auge da CPI do orçamento, onde os deputados evangélicos estavam visibilizados, e os ganhos de destaque por serem os principais ladrões no orçamento. E aí eu tive que ouvir um militante gay enfiar o dedo no meu nariz e dizer assim, vocês são uma cambada de moralistas e pais só criticam os gays, não sei o que mais, agora aqui estão mostrando que são os principais ladrões do orçamento. E eu tive que ficar calado, porque ele tinha razão. E Deus sabe como eu odeio ter que perder uma discussão. Mas assim, lamento, a discussão dos deputados em Brasília é só moralismo, e aí parte para cima da questão gay só com moralismo e roubam no orçamento. Aí, no contrário, são caracterizados como ladrão e perdem o único argumento que eles têm, que é moralismo. É uma lástima isso. E a gente tem que ouvir um negócio desse e ficar calado. E eu tive que ficar calado e desviar o assunto, porque não dava para discutir com ele sobre isso, era mentira. Ele estava sendo verdadeiro. Cambada de ladrões, roubando as ambulâncias, os caras desviando a ambulância para a igreja para poder roubar dinheiro. Uma vergonha. E aí, mas o cara é profundamente correto na sua moral sexual, mas rouba. Aí é dose. Né? Então assim, qual é a nossa dificuldade de se inserir na sociedade e ser relevante? É por causa disso. Porque se nós ficarmos na igreja só com essa discussão moral, nós já entramos perdendo, queridos. Nós já entramos perdendo. Não que a moralidade não seja válida, não seja importante. No mundo que nós estamos, é muito importante, inclusive, resgatar algum tipo de moralidade. Mas, se nós reduzirmos o evangelho a um moralismo, e preste bem atenção, o nosso moralismo evangélico só diz respeito à sexualidade, e sexualidade da homossexualidade, e acabou. Nós não temos moral, inclusive o seguinte, quer ver uma coisa bem simples, empresário na nossa igreja não pode transar fora do casamento, e se transar e fizer uma trans homossexual, está perdido pro resto da vida, mas ele pode contaminar o rio. A empresa dele pode contaminar o rio. A empresa dele pode, por exemplo, roubar no salário dos funcionários. Não tem problema nenhum. Pode não pagar FGTS. Ter caixa 2. Quer dizer, nós só somos rigorosos com a questão da moral sexual. Nós não somos rigorosos com a questão dos direitos civis, com a justiça social, com a ecologia, com outras coisas. Aí nós só temos esse discurso moral e muitos de nós pisam na bola. Aí a gente perde o único discurso que a gente tem, que é moralismo. Aí a vaca foi para o brejo. Foi para o brejo.
E aí a gente não tem discurso relevante para essa sociedade. Todas as manifestações culturais, como carnaval, não sei o que, a gente condena, é coisa do diabo, não sei o que, vamos acabar com isso, vamos impedir com isso. Hoje mesmo eu vi um pastor aqui em Vitória conversando conosco, né? A gente encontrou e ele falando que fez todo um movimento para proibir uma manifestação de carnaval que tinha perto da igreja dele lá. Como eu estava visitando, eu tive vontade de perguntar assim, e proibiu, e o que a igreja propôs de atividade cultural para esse espaço aqui? Com certeza nada. Quer dizer, a gente vai proibir a manifestação do outro, e a gente não tem nada para propor no lugar. Pecadora, né? Então é isso.